Meus irmãos, todas as vezes que Deus quis acordar o seu povo, Ele usou a expressão da renovação, que hoje é chamado de avivamento. E todas as situações que o povo de Deus estava passando em crises espirituais, Deus resolve fazer um cisma para lembrar o povo do seu conserto. E dentro da palavra de Deus existem muitas situações bem antes de Deus mostrar totalmente a renovação, o avivamento. Deus usou um grande sinal. E que sinal é esse? Vamos ver na palavra de Deus agora. Meus irmãos amados, a palavra de Deus é viva e eficaz e é martelo que esmiuça a penha. Quando Israel, o povo de Deus, estava no Egito, na escravidão, Deus queria fazer uma renovação espiritual, queria fazer um avivamento com o povo para tirá-lo da terra do Egito. E Moisés foi o homem escolhido. E Faraó, no poder, não deixava e nem deixou livremente o povo sair. Foi obrigado Deus mostrar grandes sinais, 10 pragas mortais, que custou muito aos egípcios. E uma das pragas foi a praga do gafanhoto, que comeu toda a vegetação verde do Egito. Não sobrou nada. A fome se instalou e os egípcios clamaram a Faraó. Pois bem, para o povo reviver sua fé e sair do Egito, houve uma praga de gafanhoto, um sinal exclusivo de Deus. E mais tarde, depois Israel está assentado na sua terra, já tendo reis no comando do povo da terra. Primeiro foi o rei Saul, depois veio Davi e se estendeu aos outros. No tempo do rei que estava no poder, Joel era o profeta. E Deus usou o profeta dizendo que viria o tempo em que ele ia derramar o Espírito sobre toda a carne. E os velhos, os jovens, os servos e as servas iam receber de Deus o poder, revelações, sonhos e tudo mais. E nesse sinal de avivamento aparecia os gafanhotos. Pois bem, em Atos dos Apóstolos, Deus disse, através da Bíblia,
que o derramamento do Espírito viria. E pesquisando e buscando saber sobre essas pragas de gafanhoto, pois bem, logo no nascimento de João Batista, uns anos depois, houve uma praga de gafanhoto na Mesopotâmia, na região do Jordão, na época em que João Batista estava no deserto. E a Bíblia relata em Mateus capítulo 3 que João Batista se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Todos nós sabemos que o inseto gafanhoto, todo mundo sabe que está falando de um inseto. Pois bem, se a Bíblia diz que João estava se alimentando de gafanhoto, porque era gafanhoto, era um sinal. E tinha que ser assim. E passando o tempo, depois da ressurreição de Jesus, o derramamento do Espírito chegou e o relato histórico diz que houve uma grande praga de gafanhoto nessa época em que aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E para continuar essa história verídica, por volta do ano do século de 1874 a 77, houve uma gigantesca praga de gafanhoto na Europa, naqueles mundos, no mundo velho, como diz. E essa praga foi tremenda. Foi tremenda que chegou o resíduo dela ainda em 1906. Foi aí por aí que começou o avivamento pentecostal, Deus fazendo renovação, Deus criando situações com aqueles homens que iam fazer a reforma protestante. E chegou no século, em 1996, em 1906, aliás, ainda havia essa praga de gafanhoto grande. E houve um movimento pentecostal nos Estados Unidos que acendeu de maneira tal, houve grande renovação da fé bíblica naquela época. Pois bem, por volta de 1911 chega o Brasil. E havia no Brasil, na região do sul, do Rio Grande do Sul e outros estados, uma praga de gafanhoto grande. Um sinal, porque chegou no Brasil o avivamento, a nova fé, a nova esperança, a renovação, trazendo a palavra de Deus com mais vigor, avivando as pessoas e trazendo grandes conversões de almas, e muitas almas para o reino de Deus. E observando também, por volta do ano 1990, nessa região aqui, Ceará, do Batu, havia pragas de gafanhoto. Houve muito. Eu ia para o roçado e via muitos gafanhotos por cima dos milhos, no arroz, uma grande manifestação de praga. Havia também um movimento de evangelístico, pessoas
com sede, pregando evangelhos, missionários, pessoas, obreiros cheios de Deus, pregando com vontade de anunciar o evangelho, grandes convenções de pessoas se convertendo à palavra de Deus, a Jesus, por essa época de 1990. E agora? Nessa hora, 2026, vocês têm ouvido relato de pragas de gafanhoto no Brasil? No Ceará? Não existe nenhum caso, porque não tem um sinal de avivamento, não tem avivamento, porque o gafanhoto, as pragas de gafanhoto está associado aos avivamentos. Quando há um momento de pragas de todos os lados, de lagarta, de mosca, de piolho, de gafanhoto, é porque Deus está movimentando e muita gente vão chegar ao Evangelho, vão ouvir a palavra de Deus, vão se converter. Mas no momento, me desculpe, a minha intenção de trazer esse assunto, porque a Bíblia, em todos os relatos que Deus usou de fazer renovação, de avivamento, de tirar pessoas de um lugar para outro, houve as pragas de gafanhoto. E para encerrar, no livro de Apocalipse, capítulo 9, diz a Escritura que foi aberto o poço do abismo, e da fumaça do poço saiu gafanhotos, milhões de gafanhotos. E esses são mais danosos do que os gafanhotos, porque esses gafanhotos não vão devorar a vegetação verde, nenhuma árvore, nenhuma planta, mas vão fazer danos às pessoas, os homens, aqueles que não têm o sinal de Deus. Os gafanhotos vai ser como escorpiões, são duplos, vão causar danos, dores nos homens, nas mulheres, em toda pessoa que não tem o selo do Deus vivo em suas testas. Por isso, meus prezados, a praga de gafanhotos está associado aos avivamentos espirituais que o Senhor quer fazer, renovação no povo, começando do altar, sair até o porteiro. E isso se estende por todos os lugares, em todas as regiões. Pois bem, essa é a palavra da fé que pregamos.